Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda a mais essa aula aqui no meu canal do YouTube. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez, eu sou Estênio Moura. Eu sou um essencialista por intenção e eu acredito muito numa produtividade humanizada, onde a gente se organizando e tendo muita consciência sobre tudo aquilo que a gente faz, sobre os nossos projetos, sobre o que é prioridade para nós, sobre os nossos valores, a gente consegue ter tempo para tudo. E na aula de hoje ela vai ser uma aula um pouco diferente das outras que você já acompanhou aqui no meu canal, porque essa aula surge de uma pergunta que fizeram para mim sobre como é que tudo isso começou. Como é que você veio parar para ensinar produtividade, gestão de tempo, essa coisa do essencialismo, né? Eu falo muito que o essencialismo, por ter lido 5 vezes, ele me trouxe uma nova visão de mundo, né? Uma visão de escolhas, uma coisa de fazer menos. E de onde surge tudo isso? E surge do momento onde eu tive, por aproximadamente 4 a 5 minutos, uma arma na minha cabeça. É daí que surge toda essa história. Eu quero te contar isso, porque muitas pessoas me perguntam e eu costumo contar essa história, mas talvez eu nunca tenha contado essa história tão completa. Claro que no meio dessa história eu vou tentar te trazer ensinamentos, vou tentar te trazer tudo o que aconteceu e o meu método de vida. Porque no final das contas, o que eu desenvolvi não foi um método de produtividade, foi um método de viver, um método de fazer escolhas mais conscientes e que essas escolhas pudessem me levar para os lugares onde antes desse episódio eu não tinha, né, nenhuma possibilidade de chegar. E qual que era o meu contexto de vida quando isso aconteceu? O ano era 2020, tá? Então é o ano de fato do isolamento, o ano onde o mundo mudou e também para mim mudou. E nesse contexto de 2020, para você entender, eu trabalhava dentro de uma agência de comunicação global, eu ocupava um cargo de diretor, eu era extremamente bem-sucedido do ponto de vista financeiro, então eu tinha um salário de diretor, eu tinha o status de diretor, eu tinha regalias de um diretor, eu tinha equipe de diretor, então eu conseguia delegar uma série de coisas, eu tinha muitos privilégios, né, dentro do meu contexto, coisas que eu conquistei ao longo de 15 anos, né, trabalhando basicamente ali em 2020, trabalhando no mundo corporativo, com grandes organizações, tinha clientes muito importantes. E o que acontecia naquele exato momento em 2020 é que um ano antes, em 2019, eu tinha conseguido esse cargo de direção. E depois de conseguir esse cargo de direção, que era algo que eu queria muito na minha vida, eu comecei a viver no piloto automático. Olhando para trás, eu percebia que eu estava vivendo em função de um cargo, em função de um salário, que eu não quero dizer que não eram bons, claro que eram, porque me viabilizavam uma série de coisas. Naquela altura eu já tinha um filho, né, com a minha esposa, e fato era que eu vivia correndo, vivia resolvendo coisas, tinha de fato um método de organização e de produtividade muito eficaz, porque eu conseguia dar conta de muita coisa, mas eu vivia correndo. Eu vivia correndo para chegar nos lugares, eu vivia de reunião em reunião. Em 2019 o trabalho era 100% presencial, então ficava muito na rua, porque eu trabalhava numa área comercial, numa área de projetos, numa área onde para fora era projetos e para dentro era... Para fora era vendas e para dentro era projetos, né, dentro da agência de comunicação. E na minha visão, naquele momento, eu tinha que o trabalho era a coisa mais importante do mundo. Então, quando a gente vira de 19 para 20, o trabalho ali ocupava a hierarquia número 1. Era sobre isso. Não tinha nada que fosse mais importante do que o trabalho. Quando o ano vira para 2020, a gente tem aqueles primeiros 3 meses, eu começo o ano muito motivado, entendendo que vai ser um grande ano, que eu vou conquistar aí no segundo ano já como diretor várias conquistas, vários prêmios, vários reconhecimentos e tal. Chega o isolamento, a gente vai para casa, todo mundo começa a trabalhar de um jeito que ninguém sabia. O home office que eu fazia uma vez por semana, normalmente, né, em 2019, ele passa a existir sem muito critério, sem muita regra. Não vou contar muito essa parte, porque todo mundo viveu esse caos, todo mundo viveu a sobrecarga e eu também. E nesse momento, e era meados de março, eu lembro, 15, 16 de março, quando a gente foi totalmente isolado, foi muito marcante para mim, porque eu tinha a condição de ter um lugarzinho lá na minha casa para trabalhar, no apartamento tinha
uma espécie de despensa. Era um quartinho bem pequeno, era 1,5 por 1,5. Mas nessa despensa eu fiz ali meu escritório, mas era uma despensa sem janela, era uma despensa com a luz muito fraca, era uma improvisação porque na nossa cabeça aquilo ia durar 2 semanas, 1 mês no máximo. E eu entro naquele quartinho e aquele quartinho vira quase que o quarto do pânico, porque eu fico com 2 computadores ligados 24 horas por dia, porque na época eu tinha um cliente que era um cliente do ramo financeiro, do setor financeiro, e que estava sendo muito impactado por tudo que estava acontecendo naquele momento, e com as decisões também de governo, com todas as decisões macroambientais, vamos dizer assim, né? E aquele primeiro mês, até meados de abril, eu trabalho facilmente mais de 14 horas por dia, entro e saio de reunião, muitas reuniões, muita incerteza, muita insegurança, ansiedade profissional, ansiedade pessoal, porque muitas pessoas à nossa volta ficavam doentes, algumas faleciam, o medo tomava conta da nossa casa, o nosso filho mais velho, a gente só tinha um também fora da escola, então aquela situação de ter que ter o filho em casa e a gente não sabia lidar com aquilo, e eu comecei a não dar atenção nenhuma, que eu já não dava, porque eu só trabalhava, então em 2019 eu trabalhava das 8 da manhã até 8 da noite, não via ele, né? Eu delegava ele para os meus pais, delegava ele para a escola, e eu me vi naquele contexto, minha esposa em casa, eu com ela, a gente convivia pouco também, eu passo a enxergar minha vida pessoal, que sempre foi algo importante para mim, mas que definitivamente naquele momento escancarou na minha cara que eu tinha abrido mão. Eu tinha deixado minha vida pessoal para depois. E eu não me via em condição de retomar naquele momento. Por quê? Eu como diretor, eu precisava tomar uma série de decisões no meu dia a dia. Era o dia inteiro de muita pressão. Nada podia ser feito porque você não podia sair, você não podia fazer uma atividade física, você não podia ir no parque, você não podia descer no prédio. Você não podia ir na piscina do prédio, você não podia ir na quadra, você não podia fazer nada trancado em casa. Nesse contexto de muita ansiedade, eu começo a comer muito, eu começo a tirar muito das minhas emoções e colocar em bebida alcoólica, colocar no consumo excessivo de doce, de salgado também. Começo a me desregular completamente, e quando eu me desregulo fisicamente, eu passo a me desregular emocionalmente, meu sono piora porque eu já durmo pouco, desregulado, eu durmo e acordo com o celular na mão, quando eu acordo eu coloco o computador na frente, o outro fica na CNN passando um monte de notícia de desgraça, cada vez mais pessoas morrendo. E nesse contexto de sobrevivência, dia 24 de abril, a minha esposa recebe uma ligação, e essa ligação inicia uma série de acontecimentos que me fizeram estar aqui hoje. Definitivamente, se eu estou aqui nesta sala falando isso para você, é porque a partir deste dia, do dia 24 de abril, as coisas começaram a mudar. Minha esposa recebe uma ligação de uma amiga que morava, né, que era da cidade dela, de Goiânia, e ela recebe a ligação que uma conhecida delas, colega de sala, muito amiga dessa amiga que liga para minha esposa, tinha acabado de se suicidar com o bebê no colo, pulando de um andar alto lá num prédio em Goiânia. A menina sofria de depressão, naquele contexto de isolamento, por N motivos que a gente não sabe, não vem ao caso, ela se suicida com um bebê e aquilo choca a gente num nível absurdo. A gente fica em estado de choque, definitivamente. Porque minha esposa também trabalhava e ela estava em casa, e naquele contexto de mãe, se vê naquela situação de desespero, porque o suicídio ele tem muito isso, aquele desespero. E esse desespero fez ela tomar essa decisão, e a gente passa e fala, caramba, cara, olha o que está acontecendo, meu Deus do céu, que loucura, o mundo virou uma loucura. A gente vai dormir naquele dia, eu lembro, muito chocados, assim, conversando, cara, como é que pode um negócio desse, que loucura, meu Deus do céu, rezar por essa pessoa. A gente passa a noite rezando por ela. O dia passa, chega dia 25 de abril, você vai entender já já por que essas datas são tão importantes nesse contexto e o que isso tem a ver, né, com o que a gente vai falar aqui. E é importante que você entenda esse contexto, porque tudo que eu falo tem como base esse contexto. A gente dorme, dia 25 de abril, a gente acorda de manhã, começa a trabalhar. De repente, minha esposa recebe uma ligação. Um WhatsApp. Um WhatsApp de uma pessoa falando assim, fulana, preciso falar com você. Uma pessoa X, a gente não sabia quem era.
Preciso falar com você porque eu não estou encontrando o fulano. Me liga urgente. O fulano era o chefe dela, do trabalho dela. Ela recebeu uma ligação de uma pessoa que ela não sabia quem era, falando que precisava falar urgente com ela porque queria encontrar o chefe dela. Quando ela me mostra a ligação, ela fala, nossa, amor, que estranho isso. Eu falo, cara, esquece que isso é golpe. A gente estava vivendo muito aquela questão das fraudes bancárias naquele momento, inclusive eu trabalhava com uma instituição financeira. Falei, esquece que isso é golpe. Não responde. Na sequência, ela recebe uma ligação. E a ligação era da esposa do chefe dela. Mari, eu não estou encontrando o fulano de tal, estou tentando ligar para ele e não consigo falar com ele. Já liguei para várias pessoas, ninguém está conseguindo falar com ele. Você falou com ele na última hora? Falou, não, falei com ele ontem. Tá bom. Aí a gente começa a falar, cara, que estranho, né? Fulano de tal. E fica nessa por 1 hora, mais ou menos. Perto da hora do almoço, ela recebe a ligação de que o chefe dela, àquela altura, em 2020, em abril de 2020, 25 de abril, o chefe dela saiu de casa para buscar um documento no trabalho, porque esse documento estava no trabalho. E no caminho, ao ir de moto, ele sofre um acidente. E nesse acidente ele vem a óbito imediatamente. Ele morre. E ela recebe essa ligação, começa a chorar. Eu não entendo nada, porque eu não sabia do que se tratava. Ela conta para mim, eu falo, não é possível. Ontem, um suicídio de alguém próximo. Hoje, a morte acidental de alguém. Dia 25 de abril. E o contexto é importante dizer porque dia 27 de abril é o aniversário do nosso filho mais velho e o nosso aniversário de casamento. E aí, nesse dia de 25, todas aquelas questões do falecimento dele, quando vai ser o velório é marcado para o dia 26, e aí a gente fala, olha, a gente precisa ir lá fazer algum tipo de homenagem para a família, consolar, porque ele deixou uma esposa e 2 filhos. E a gente resolve ir ao velório no dia seguinte, de manhã. E a gente fala, cara, como a gente não tem vacina, a gente não sabe quem a gente vai encontrar, toda essa questão, né, muito medo, primeiro mês da pandemia, a gente resolve ir muito cedo, ir 5 da manhã. E a gente mora numa região de São Paulo e o velório seria em Santo André. E se você mora em São Paulo, existe um caminho que você faz pela Bandeirantes até Santo André, que é um caminho que passa por dentro da favela de Heliópolis, que é uma das favelas mais perigosas de São Paulo. Eu coloquei no GPS o caminho, não vi por onde ir, nunca tinha ido para esse lugar. E no dia 26 de abril a gente sai às 5 da manhã em direção ao velório do chefe dela. Em determinado momento o GPS fala para eu virar à direita e a minha esposa fala, nossa, aqui que é a favela de Heliópolis? Eu falo, como assim? Quando eu falo como assim, 3 adolescentes param na nossa frente com armas na mão, falam pra gente sair do carro, tudo muito profissional, mas eu me mantenho extremamente calmo durante todo o processo, minha esposa ela entra em choque, eles tiram tudo que a gente tem, físico, graças a Deus não tiraram nossas vidas, nosso filho não estava com a gente, ele estava nos meus pais, a gente tinha escolhido deixá-lo lá, por uma graça de Deus, definitivamente. E eles tiram tudo da gente e largam a gente dentro da favela ali. Minha esposa passa a chorar muito, eu mantenho a calma, não sei como. E todo momento da ação desses adolescentes, um adolescente, um deles, com uma arma na minha cabeça. Falando, não fala nada, obedeça tudo que a gente está dizendo, porque senão eu apago você. Eu não sabia se a arma era de verdade, se era de mentira, mas fato é que eu fiquei em calma o tempo inteiro. Depois que eles deixam a gente, um ônibus passa, a gente pede para o ônibus nos deixar em algum lugar, ele vai passar para na frente do velório, a gente vai até o velório, presta lá as homenagens devidas, um colega da minha esposa traz a gente de volta para casa de carona. Eu chego em casa, na casa dos meus pais, no caso, fui para lá, meu filho estava lá, minha esposa fica lá, eu vou com meu pai até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Fazemos o boletim de ocorrência, voltamos para casa, pego a minha esposa e meu filho, vamos para a minha casa efetivamente. E quando eu chego na minha casa, eu sinto uma vontade profunda de matar esses 3 adolescentes. E foi uma das piores cenas que eu já passei na minha vida, porque talvez eu já tenha passado pela cena de eu quero matar tal pessoa, mas talvez tenha falado da boca para fora. Dessa vez eu falei de verdade mesmo.
E eu me arrependo daquilo profundamente, passo a chorar muito, começo a pedir perdão a Deus, isso depois vira tema de confissão. E naquele momento, onde eu e minha esposa, nós sentamos e começamos a rezar o terço no sofá, agradecendo a Deus por ter preservado a nossa vida. E nessa oração, eu lembro de ter pensado em uma coisa enquanto eu chorava, que eu poderia não estar mais ali. E que tudo que eu tinha feito até então, ou todas as coisas que eu estava escolhendo fazer até então, em abril de 2020, estavam me afastando daquilo que era mais importante para mim, que era da minha família, que era do meu filho. Isso se torna muito emblemático porque dia 27 era o aniversário de casamento, né, meu e da minha esposa, e aniversário do meu filho mais velho. E eu faço um exame de consciência muito grande em relação a como eu estava tocando a minha vida. E veja, eu sabia tudo como me organizar. Tudo é muito, mas eu sabia como me organizar, eu sabia como gerir meu tempo, eu sabia como ser eficiente, eu sabia como tocar as coisas, E eu estava abrindo mão de coisas muito importantes para mim. Não que o trabalho não fosse, o trabalho era, claro que era. Ainda é, tanto que eu estou aqui trabalhando nesse momento, são 7 horas da noite, enquanto eu gravo essa aula. O trabalho é importante, muito importante. Mas existiam coisas também muito importantes que eu estava negligenciando, a minha família. Existiam coisas muito importantes que eu estava negligenciando, a minha saúde. Naquele contexto de sobrevivência, mas eu estava negligenciando a minha saúde. E naquele momento, eu faço uma reflexão de o que eu estou fazendo com a minha vida. E mesmo tendo tomado uma decisão a partir de, caramba, eu podia ter morrido. A decisão foi, eu preciso mudar de vida. Essa decisão, mesmo eu tendo tomado, ela não aconteceu imediatamente. Porque eu não conseguia sair da vida que eu estava. Eu não conseguia sair daquele status, eu não conseguia sair daquela necessidade de aprovação, de reconhecimento, de dinheiro. A conta não fechava. Eu falava, como é que eu posso ter mais tempo com a minha família se eu preciso trabalhar e trazer dinheiro para manter tudo que a gente conquistou até agora? Como é que eu posso cuidar da minha saúde se agora eu ocupo um cargo de direção e a empresa e a minha equipe precisa mais de mim? Eu me vi num paradigma de, caramba, é impossível, eu quero, mas é impossível. E o que aconteceu nesse primeiro momento foi, tenho a consciência, mas não há o que fazer. E a decisão que eu tomo é começar a criar conteúdo na internet. Eu compro alguns cursos de marketing digital, falo, acho que eu vou fazer uma transição de carreira. E nesse contexto eu passo a trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes, porque agora eu trabalhava durante o dia até 7, 8, 9 da noite na agência. O resto do tempo eu trabalhava na minha transição. E você pode pensar, pô, então deu certo porque você está aí agora? Não, não deu. O que eu consegui de resultado nessa jornada dupla, maluca, de achar que eu ia dar conta de tudo, porque eu tinha todos os métodos de produtividade, é um burnout, uma depressão. Em agosto eu sou diagnosticado com burnout, na sequência a depressão, né, diagnosticada, a ordem não é essa, a ordem sempre é a depressão primeiro, ou junto. E nesse contexto eu lembro que quando o psiquiatra falou que eu estava com depressão, lá para setembro, outubro mais ou menos, e ele falou que eu tinha duas opções, ou era tomar remédio, ou era tentar sozinho. O que eu falei foi, eu vou tentar sozinho. Eu não tomei remédio, e o que aconteceu foi eu piorar mais. E diante dessas pioras, outras coisas iam piorando. Eu não conseguia construir nenhuma reserva financeira, porque eu trabalhava mais e pior. Porque agora, trabalhando em 2 jornadas, era impossível trabalhar bem, porque eu não descansava mais mesmo. Eu jogava tudo que eu tinha para comida, para bebida, eu me tornei quase um alcoólatra, eu posso dizer. Eu tive um princípio de alcoolismo, definitivamente, porque eu bebia todos os dias. Eu bebia para esquecer o sofrimento que eu estava vivendo. O vazio interior que eu estava vivendo, porque a essa altura também eu já tinha me afastado de Deus. Eu não estava mais fazendo atividade física nenhuma. Tentei começar alguma coisa em casa naquele contexto, mas nada funcionava.
tão bem. E no momento que eu tento sozinho e não consigo, eu volto ao psiquiatra, o psiquiatra me fala: Stênio, será que não é hora do remédio? E eu tomava um cuidado muito grande em julgar as pessoas que tinham depressão. Mas no momento que ele falou vai tomar remédio, eu falei, cara, eu não sou louco. Eu julguei. Eu achei que era coisa de maluco. Mas eu me entreguei. Falei, tá bom, vou tomar. E dali foram 9 meses tomando remédio e um mergulho. Um mergulho na terapia, um mergulho em mim mesmo, porque àquela altura eu não tinha reserva financeira. Àquela altura eu não sabia se eu era especialista em alguma coisa, eu era sempre muito generalista, então o que eu fazia no trabalho era quase como um gestor de projetos, eu não era especialista em nada, então quando eu me via, por exemplo, no mercado digital como uma próxima fase, eu falava, cara, o que eu vou fazer? Vou ensinar o quê? Vou ajudar as pessoas a quê? E eu passo a tomar remédio durante 9 meses, esse mergulho que começa a acontecer na terapia, e o psiquiatra fala para mim, Stênio, você precisa instalar coisas positivas na sua vida. E aí eu passo a fazer um pouquinho por dia de academia, ali no prédio tinha, depois eu passo para uma academia do bairro e começo a fazer um pouquinho por dia, para tentar sair daquele buraco. E neste mesmo momento eu passo a ler, a estudar formas de sair daquele contexto. E aqui vem uma chave muito importante, porque há 3 títulos, há 3 livros que foram fundamentais na minha autoconsciência para, a partir dela, eu desenvolver o meu método de vida. Então, foi psiquiatra, foi terapia, foi atividade física, que voltou a regular meu sono, voltou a regular um pouco mais a minha alimentação. E aí eu leio 3 livros e passo a aplicar esses 3 livros na minha vida. O primeiro livro foi o livro do Envolvimento Total. Quem me segue há mais tempo já me viu falando disso. Envolvimento Total vai falar muito sobre a gestão das energias, física, mental, emocional e espiritual. A partir de uma pesquisa de alta performance que 2 pesquisadores fizeram, Jim Lowery e o Tony Schwartz, sobre alta performance e gerenciamento de energia e como que a gente consegue sobreviver à pressão do dia a dia. Um segundo livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que me traz uma consciência muito grande de que, caramba, por que a gente faz o que a gente faz? E ele foi muito emblemático para mim porque eu fiquei perguntando por que eu faço o que eu faço? Será que o que eu estou fazendo faz sentido? Será que o que eu estou fazendo está me levando para o meu propósito? E aí eu passo a me perguntar, qual é o meu propósito? Eu não tinha propósito nenhum. Essa era a verdade. E me faz pensar o que eu quero da minha vida, efetivamente. E veja, nesse momento eu estava trabalhando na agência ainda. E sem saber o que fazer depois, sem reserva financeira, sem saber no que eu era bom para fazer depois. Na minha cabeça, empreender era só com R$500 mil, abrindo uma franquia, um negócio próprio, e você ia falir com certeza. Essa era a minha crença. E o terceiro livro que muda tudo, porque era um livro que eu já tinha lido, mas eu tinha lido sob outro olhar, e por isso que eu falo muito que se você ler livros mais de uma vez, você vai ter aprendizados novos. Eu releio o essencialismo. Eu lembro do conceito de faça menos, porém melhor, e falo, cara, eu preciso fazer menos. O que eu estou fazendo está me levando para o buraco. Como que ficaria a minha vida se eu continuasse daquele jeito? Pior do que estava, cara, era o caixão. E eu já tinha vivido uma experiência de quase morte. Eu passo a me lembrar de tudo aquilo quando eu sou diagnosticado com depressão e logo com burnout, de falar assim, pera, cara, eu tomei uma decisão de mudar de vida, o que eu tô fazendo nos últimos 6 meses? Nada. Eu não estava fazendo nada para mudar de vida, eu estava me enfiando num buraco mais ainda. E dessa experiência toda que eu quis te contar, e era importante que você soubesse para que você de fato entenda tudo que eu digo aqui, não só na aula de hoje, mas também em outras aulas, em outros conteúdos, porque talvez você me veja e fala, para você é muito fácil, para você é simples, você já sabe. Foi disso tudo, foi dessas experiências, de todo o meu contexto de vida, das minhas experiências anteriores, obviamente, mas também de tudo que eu fui aprendendo na jornada e conectando os pontos, porque é assim que a gente aprende. Ao fazer esse caminho e mergulhar nessas três teorias do essencialismo, do comece pelo porquê e do envolvimento total, que surge o meu método de vida.
E claro, depois de tudo que eu fui lendo também ao longo do tempo. E a partir desse método de vida é que eu quero compartilhar com você a minha tela. Porque naquele momento onde eu tive uma arma na cabeça por 4 ou 5 minutos e que eu vi a minha vida passar na minha frente e que eu vi que eu estava fazendo escolhas o tempo inteiro e que, não, aquelas escolhas não tinham me levado para aquele lugar, mas aquela circunstância que eu não controlava, que era um assalto, me colocou numa situação de, caramba, pode tudo acabar agora e tudo que eu fiz até agora, sim, foi minha escolha. A minha escolha não me levou para esse lugar, não foi culpa minha estar naquela situação naquele momento, mas eu tive que passar por uma situação daquela para tomar consciência sobre tudo que eu estava fazendo. E o que eu quero dizer para você é, você não precisa passar por uma situação dessa para refazer a sua vida, para mudar de vida, para começar a valorizar o que realmente importa na sua vida. E veja, o que realmente importa na sua vida, trabalho também importa. Mas eu não quero que a sua vida se resuma a trabalho, porque a vida é também trabalho. Não é só trabalho, mas é também trabalho. Então não é viver para trabalhar e nem trabalhar para viver. É viver e trabalhar, porque a vida é uma só e trabalho faz parte da vida. E o nosso trabalho ele nos completa, o nosso trabalho ele nos dignifica. É uma forma da gente devolver os talentos que nós temos, é uma forma da gente se desenvolver, é uma forma da gente se relacionar. Então o trabalho importa sim. Então, o que eu quero compartilhar com você é que a partir desse contexto, o que surge é, aqui na nossa tela, o meu método de vida. E o meu método de vida eu chamei de tríade das escolhas conscientes. E tudo que a gente for falar a partir de agora é sobre a tríade das escolhas conscientes. A tríade das escolhas conscientes são 3 elementos que juntos eles têm uma potência muito grande de você viver aquilo que realmente importa. E separados, qualquer um que você não cuidar, essa tríade não se sustenta. É como um tripé. Se um dos pés não estiver sendo desenvolvido, os outros 2 caem. E o que é a tríade das escolhas conscientes? A tríade das escolhas conscientes é você ter a consciência e ter práticas consistentes, constantes, frequentes, regulares que envolvam o seu equilíbrio integral. É você ter uma direção consciente para cada área da sua vida e é você fazer a produtividade estratégica. Explico cada uma das coisas. Quando a gente fala de equilíbrio integral, isso está muito relacionado ao envolvimento total. Então, o quanto você está cuidando da sua energia física, mental, emocional e espiritual. Explico. Quando a gente fala de energia física, a gente está falando da sua qualidade de sono, a gente está falando da sua alimentação, a gente está falando da sua atividade física, o quanto você mexe o seu corpo. Então a gente está falando de elementos básicos da sua biologia para você manter a sua energia física alta a ponto de você conseguir superar os desafios, a pressão e o caos do dia a dia. Quando a gente fala da sua energia mental, a gente está falando da sua capacidade de foco, da sua capacidade de planejamento, da sua capacidade de aprendizado contínuo. A gente não está falando só da sua saúde mental do ponto de vista de autoconhecimento, mas a gente está falando principalmente da sua capacidade de estar no momento presente. E isso vai ser potencializado com outro pilar. Quando a gente fala da sua energia emocional, a gente está falando aqui da sua capacidade de inteligência emocional, que tem a ver com os seus relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque os relacionamentos eles vão dar inputs, eles vão dar carga na sua energia emocional. Então, do ponto de vista prático, eu já vou explicar para você, mas naquela altura do isolamento social, o que pegou bastante? A gente não via mais as pessoas presencialmente, a gente não convivia. Isso fez a nossa energia emocional cair muito, consequentemente a nossa energia mental também, porque a gente não estava no momento presente, a gente estava no futuro, no passado, sofrendo. E a sua capacidade de desenvolver a energia espiritual.
que nada mais é do que o seu autoconhecimento, a sua conexão com algo maior e a sua conexão com o seu propósito. Estênio, a energia espiritual tem a ver com religião? Pode ter a ver, sim. No meu caso, também tem. Eu sou católico, apostólico romano, e no meu caso tem rituais espirituais, rituais católicos que me conectam a essa energia. Do ponto de vista prático, é simples. Se você dormir mal, como é que vai ser seu dia amanhã? Como é que vai ser sua performance? Se você comer uma feijoada na hora do almoço, como é que você vai trabalhar à tarde? Como é que vai estar a sua capacidade de concentração? Atividade física é uma das coisas que eu mais defendo. Se você me segue nas redes sociais, você vai ver que eu sempre posto sobre atividade física. E é o seguinte, atividade física aumenta a sua capacidade cognitiva, atividade física aumenta a sua capacidade de aprendizado, atividade física aumenta o seu foco, atividade física te faz dormir bem, atividade física te aumenta a sua consciência sobre comer bem. O que prova que a atividade física é um hábito angular, ou seja, um único hábito que melhora vários outros hábitos. Se você quer ser mais inteligente, faça atividade física. Se você quer dormir melhor, faça atividade física. Então, a sua energia física, ela é muito fundamental para você ter dias melhores, porque, inclusive, a atividade física ela libera endorfina, que é o principal neurotransmissor que combate o cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. E nós temos estresse o dia inteiro. Conforme vai passando o dia, a gente vai ficando mais estressado, vai liberando mais cortisol. Se eu faço atividade física de manhã, eu tenho carga de endorfina para combater o cortisol ao longo do dia. Se eu faço atividade física à noite, eu não tenho endorfina ao longo do dia, entende? Porque eu faço atividade física à noite, eu libero endorfina à noite, e à noite eu preciso só da produção da melatonina, não preciso de endorfina, não preciso de bem-estar à noite, eu preciso de bem-estar durante o dia. Por isso que eu incentivo que você faça de manhã atividade física, entende? Então, a questão da energia física ela é muito importante, cuidar da base para a gente ir subindo. Cuidar do seu foco, planejamento. Isso tem tudo a ver com produtividade. Isso tem tudo a ver com gestão de tempo. Isso tem a ver com técnica, sim. Mas a sua capacidade de estar no momento presente que tem a ver da sua capacidade de estar com a sua cabeça onde os seus pés estão. Se você fica muito no passado, você tende a uma depressão. Se você fica muito no futuro, você tende a uma ansiedade. Nós precisamos nos organizar e estar no momento presente. E para isso a gente precisa se desenvolver o tempo inteiro. A gente não para mais de aprender e nem pode parar. Se a gente parar de aprender, a gente morre. Porque o ser humano ele foi criado para evoluir. Ele não foi criado para permanecer. Então se você tem uma síndrome aí de eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você está certo. Você não vai aprender nada, você não vai se desenvolver e você não vai conquistar nada e vai se afundar cada vez mais no buraco. Porque a gente regride. Só que para baixo de zero não tem como regredir. Então você vai voltar a estaca zero. Você vai ficar uma pessoa improdutiva, no sentido de não vai colaborar com nada, e você não vai conseguir ter sucesso em nada que você empreende. E o que é sucesso? O que você chamar de sucesso. Qualquer coisa que você queira conquistar na sua vida. Quando a gente fala da energia emocional, aqui vem um elemento muito importante, dois, aliás, porque o relacionamento interpessoal tem a ver muito e a gente tem uma barreira hoje que é o mundo online. A gente se relaciona muito remotamente, a gente está muito nas redes sociais. O remoto ele tem um problema, ele tem um baixo custo de entrada e um baixo custo de saída, ou seja, você pode criar relações absolutamente efêmeras, absolutamente sem propósito, onde você nem precisa ser quem você é, só você criar um avatar, um nome fictício e você se relaciona. A gente precisa criar relacionamentos mais fortes. E o primeiro relacionamento que a gente faz é o relacionamento com a gente mesmo. Quando a gente olha para os 4 pilares da inteligência emocional, a gente vai falar muito da autoconsciência, da autogestão, da empatia e da gestão de relacionamentos. O que é isso, Estênio? Quando a gente fala da autoconsciência, a gente está falando basicamente de nos conhecermos. A gente pode falar aqui do autoconhecimento, mas de um jeito mais no sentido das emoções. Qual é a emoção que eu estou sentindo? O que eu faço com essa emoção? Aqui mora a inteligência emocional, efetivamente, segundo Daniel Goleman. Porque sentir todo mundo sente, emoção todo mundo tem, mas o que eu faço com essa emoção? Então, ser inteligente é ter a consciência do que eu estou sentindo e fazer algo com aquilo.
Quando eu falo de empatia, é reconhecer a emoção, a emoção do outro. E ao reconhecer a emoção do outro, eu me aproximo mais do outro, indo até onde o outro, ou outra, né, está. Então a empatia é desenvolvida a partir do momento que eu me reconheço. Quando eu me reconheço, eu posso ir para fora e reconhecer o outro. E a gestão de relacionamentos é a soma ou é o resultado dos 3 pilares anteriores da inteligência emocional. Quando eu faço uma boa autogestão, tenho um bom autoconhecimento e consigo reconhecer o outro como sendo outro diferente e tudo bem porque é bom, eu consigo fazer uma gestão de relacionamentos melhor, consigo gerenciar melhor os conflitos e assim por diante. Então, a energia emocional ela vai falar muito sobre essa inteligência emocional e como a gente se relaciona com as outras pessoas, porque pensa o seguinte, quando eu falo com alguém que eu gosto muito, que faz tempo que eu não vejo, eu não me sinto bem. Por exemplo, toda semana eu falo com a minha avó. Sempre que eu falo com a minha avó é muito bom, porque minha avó é um porto seguro da minha família, é alguém que eu amo demais, é alguém que me traz lembranças muito boas. Então eu recarrego minha energia. Veja, essas energias elas podem ser recarregadas. Então quando eu estou cansado, pasmem, eu posso ir lá fazer uma atividade física que isso me dá um gás. Já reparou que atividade física dá um gás quando você está cansado? Eu posso estudar e quando eu estou estudando eu percebo que eu melhoro e eu me sinto mais motivado até. Quando eu foco, eu conquisto resultados melhores, eu me sinto mais motivado. Quando eu planejo, eu sei para onde eu vou, então eu fico mais motivado. A energia emocional, a mesma coisa, como eu já expliquei, e a energia espiritual tem muito a ver com autoconhecimento, com o propósito. Aqui um exemplo muito claro aconteceu comigo hoje, eu estava muito desanimado, eu estava com uma energia muito baixa de manhã, e aí logo depois do almoço fiquei ainda pior, porque eu comi, mas não comi muito, comi tranquilo, mas estava sem energia e tal, aí fiz uma entrevista com um mentorado que terminou o processo de mentoria da Mentoria Kairos. Inclusive, se você quiser saber sobre a Mentoria Kairos, clica no link aqui embaixo para saber mais, fazer sua aplicação para a gente conversar. E esse mentorado começou a falar para mim o quanto que ele tinha se transformado com a mentoria, o quanto tinha sido bom, o quanto que o processo inteiro foi transformador para ele, não só o resultado, mas ao longo do processo. Quando eu terminei de fazer a entrevista com ele, isso me deu um senso de propósito tão grande naquilo que eu faço, que inexplicavelmente, né, se você não soubesse agora, eu fiquei cheio de energia. Minha tarde mudou, isso foi por volta das 2 da tarde, minha tarde mudou, eu tô aqui às 7 da noite cheio de energia porque eu tô muito conectado com o meu propósito. Então, a minha energia espiritual, ao me conectar com o meu propósito nesse lugar da entrevista, ela me deu energia física para eu estar aqui falando com você nessa câmera. É impressionante como isso funciona. Então, a gente precisa cuidar do nosso equilíbrio integral, das nossas 4 energias que nos sustentam e que são internas muitas vezes. Depois, não adianta só cuidar disso, eu preciso de direção consciente. Direção consciente vai me ajudar a fazer as minhas escolhas conscientes. Direção consciente é eu olhar para cada área da minha vida e definir o que eu quero do ponto de vista smart, específico, e o que eu não quero. Porque, galera, é importante você saber o que você quer e o que você não quer. Então, é olhar para a sua carreira e saber para onde você quer ir, é olhar para o seu... para suas finanças, saber o que você quer conquistar, quais são seus sonhos, é olhar para sua família e saber que tipo de família eu quero construir, é olhar para o seu tempo e olhar e falar, peraí, o meu tempo está sendo distribuído de acordo com esses direcionais, por que os direcionais são tão importantes, Estênio? A direção consciente ela é importante porque quando a gente entrar na produtividade estratégica, que é o terceiro pilar, a gente vai falar efetivamente sobre as nossas escolhas do ponto de vista técnico. Se aqui eu estou falando das escolhas conscientes do ponto de vista conceitual, aqui é do ponto de vista técnico. E quando eu falo de escolhas conscientes do ponto de vista técnico, eu estou falando do que escolher, como escolher e quando escolher, que é a metodologia que eu ensino no método Ordem no Caos, que é o método implementado dentro da Mentoria Kairos.
Eu preciso saber quais são as tarefas e compromissos que eu tenho que fazer. Eu preciso estar consciente e planejado do ponto de vista de dia para saber os momentos de foco que eu preciso ter. E por fim, quando que essas tarefas acontecerão dentro da minha agenda? Porque não adianta só saber quais as tarefas eu tenho, eu preciso saber quando eu preciso fazer. As minhas escolhas de tarefas e compromissos que eu tenho, elas sempre serão relacionadas aos meus direcionais conscientes. Por quê? Se eu sei para onde eu estou indo, aquilo que eu escolho pode me aproximar ou me distanciar de quem eu quero ser. E aqui eu paro de compartilhar para te fazer um convite. Eu quero que você olhe para as suas escolhas hoje. Elas estão te aproximando ou elas estão te distanciando daquilo que você quer? Se você não souber, é porque você não sabe o que você quer. É porque você não tem direção consciente. Às vezes você está muito bem do ponto de vista de energia física, mental, emocional e espiritual, se sente bem, mas está sobrecarregado. Talvez você seja uma pessoa altamente produtiva, mas com baixa satisfação, porque você não tem um direcional. E eu prometo, numa próxima aula, apresentar esse gráfico, que é super importante, em relação à sua produtividade e à sua satisfação. Porque eu conheço, e eu era essa pessoa, altamente produtiva, fazia muito, mas corria para não sei aonde. Então, você precisa olhar efetivamente para cada uma dessas áreas e começar a aplicar na sua vida. E é o que eu quero deixar para você agora, como você pode aplicar na sua vida. Do ponto de vista do equilíbrio integral, algumas perguntas importantes. Como você tem se sentido fisicamente e emocionalmente ao longo dos dias? Cansado? Sobrecarregado? Ou em equilíbrio? Sua rotina tem espaço para descanso, lazer e conexão com as pessoas que importam para você? Você sente que tem energia suficiente para dar conta das suas demandas ou está sempre no limite? O meu convite é um convite à reflexão, porque eu acredito que ao refletir, você toma consciência. Quando você toma consciência, você tem a oportunidade de fazer novas escolhas. Novas escolhas partem da sua autoconsciência. E o meu papel aqui é aumentar a sua consciência para você fazer escolhas melhores, congruentes àquilo que você acredita, congruentes àquilo que você valoriza, e não aquilo que os outros dizem para você fazer. Do ponto de vista da direção consciente, se nada mudasse na sua rotina nos próximos 5 anos, você estaria satisfeito com os resultados? Pensa, sim ou não? Você tem clareza sobre suas prioridades e está tomando decisões alinhadas com o que realmente importa? Pensa, não dá resposta rápida, pensa. As tarefas e compromissos que você aceita no dia a dia te aproximam ou te afastam dos seus objetivos de longo prazo? Se você não souber dar alguma resposta dessa, você tem um problema. Você precisa resolver esse problema, eu posso te ajudar nesse problema. Mas primeiro você precisa ter consciência. Por quê? Porque ninguém muda se não tem a consciência que há um problema, porque ao ter a consciência que há um problema, a pessoa quer mudar. Se você não achar que tem um problema, você não vai querer mudar. E tá tudo bem. Se você não achar que tem problema, fique em paz, viva a sua vida. Tá tudo bem pra mim. Agora, se você tem um problema, você precisa ter consciência que tipo de problema é esse e onde você precisa atacar. E por fim, a produtividade estratégica é: quando você olha para a sua lista de atividades, você consegue distinguir o que é importante do que é urgente ou existe uma dificuldade? Tudo é urgente? Eu não sei o que é importante? Eu lido só com o que gritam para mim? Você sente que tem controle sobre o seu tempo ou está sempre apagando incêndios e reagindo a demandas externas? É uma pergunta para você refletir, um exame. E se você pudesse escolher uma única mudança na sua forma de organizar a sua rotina, qual faria hoje para ter mais equilíbrio e produtividade? Qual mudança você faria? E essa pergunta ou essas perguntas de exame, elas são perguntas que geram respostas que eu gostaria que você comentasse aqui para mim, para a gente conversar, para a gente, a partir dessas respostas, começar a ter novos caminhos, novas aulas, novas possibilidades para te ajudar. E por isso que o seu primeiro passo deve ser também saber mais sobre a mentoria Kairos. Eu quero te convidar a clicar no link que está aqui embaixo. E nesse link você vai fazer uma aplicação. Essa aplicação é uma aplicação sem compromisso. É uma aplicação onde você vai conversar comigo. Você coloca os seus dados, eu entro em contato com você, a gente marca uma conversa. Ah, Stênio, mas eu sei, nessas conversas você vai me vender.
eu quero entender o seu cenário, porque eu não quero vender nada para ninguém, primeiro, que não possa comprar, que não tenha dinheiro para comprar. Não vou vender, não vou fazer isso. Eu não vou tirar mais a sua paz mental. E segundo, eu não vou vender nada para quem não quer de fato mudar. Se você quer mudar, eu posso te ajudar. Se você não quer mudar, fique em paz, continue vivendo sua vida. Tudo bem? Então, te convido a clicar no link abaixo aqui, na Mentoria Kairos, e vamos conversar. Se esse vídeo fez sentido para vocês, essa aula fez sentido, compartilha com outras pessoas, deixa seus comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos juntos aí construir uma produtividade humanizada, onde a gente possa fazer escolhas mais conscientes, melhores escolhas, para que a gente tenha uma jornada mais leve, menos correria, menos doideira. Beleza? Então, é isso. Que você possa ter uma semana, um dia abençoado, leve, em paz, conta comigo. Vamos juntos, porque a jornada é nossa. Tá bom? Fica com Deus e até semana que vem na próxima aula.